Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estamos, professor. Então, vamos começar os trabalhos aqui nessa palestra. Esse é o semanal, né, que tem vários eventos, palestras, minicursos, e cada grupo de pesquisa ficou encarregado por um tema, né, por uma palestra, um palestrante, né, um guia. E meu grupo, meu modestíssimo grupo, que é o D Solar, teve a honra aí de contar com a ajuda do Robson para esta tarde de hoje. O pessoal vai chegando, né? Meu grupo de pesquisa, basicamente, só apresentando para quem não conhece. É um grupo muito pequeno, mas que trabalha em várias frentes, né? Sempre tratando de projeto e de questões relacionadas a desempenho, né? Então, a gente já trabalhou com desempenho térmico, simulação, já trabalhou em TCCs com simulação em CFD, né? Já teve trabalhos na área de BIM, na área de parametrização também. E aí, para buscar esse convidado, eu fui logo procurar com a professora Gabriela Celani, que é referência, né, na área. E ela me disse logo de cara, indicou logo o Robson, que eu descobri depois que ele é de Pernambuco, né, pertinho, né, embora esteja em Viena, né, muito longe. Então, como já temos 79 pessoas, eu vou fazer a apresentação de Robson, aí você pode começar, tá certo, Robson? Certo, obrigado. Então, Robson Canuto, arquiteto urbanista, mestre em desenvolvimento urbano pelo UFPE e pelo NDU. É autor do livro Urbanismo Paramétrico, Parametrizando Urbanidade, obra laureada no 10º Prêmio Jovens Arquitetos, promovido pelo IAB São Paulo. Também é autor de artigos publicados em revistas e congressos nacionais e internacionais nas áreas de morfologia urbana e arquitetônica, tecnologia digital aplicada à arquitetura e ao urbanismo. Desde 2018, desenvolve doutorado na Unicamp, sob a orientação da professora Gabriela Celani. Atualmente, é pesquisador visitante no City Intelligence Lab, sediado no Austrian Institute of Technology, em Viena, na Áustria. Então, a palavra é toda sua, Robson. Uma boa apresentação aí para você. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui a tela com a apresentação, tá? E... aqui. Apresentação, aqui. Exato. Ok. Só para confirmar, vocês estão conseguindo ver... A tela, sim. Estamos lhe ouvindo também, muito bem. Pronto, então eu vou começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Raoni da Universidade Federal de Campina Grande, como um todo, do curso de arquitetura. Para mim é um prazer enorme estar falando para vocês aqui hoje. Gostaria de estar presente um dia também, né? Apesar dessa distância imposta também pelo sanduíche e pela situação, né, da Covid. Mas, então, a proposta que eu trouxe para apresentar para vocês aqui hoje é uma abordagem geral sobre os métodos computacionais em arquitetura e urbanismo, que inclui, inclusive, a parametrização, né? Eu vou fazer, na verdade, assim, uma retrospectiva histórica e mostrar uma situação atual, como que o cenário, né, de desenvolvimento de tecnologias aplicada ao projeto se apresenta para a gente hoje. Eu vou falar desde os sistemas CAD e CAM, que é o princípio, né, de tudo, até o advento da inteligência artificial, porque tem um pouco de conexão com o que eu estou fazendo aqui. Então, a gente pode deduzir que
que o processo de projeto e os métodos de projeto, ele é fortemente impactado pela tecnologia em arquitetura e urbanismo, né? Então, essas diversas revoluções tecnológicas têm impactado os nossos modos de projetar e construir. Então, eu fiz na verdade, é uma adaptação de um diagrama feito pelo Harry Mendes, que é diretor do ICD, do Instituto for Computational Design da Universidade de Stuttgart. E aí você percebe claramente 4 etapas da Revolução Industrial, né? Primeiramente, você tem, eu coloquei aqui ainda uma pré-Revolução Industrial, onde o projeto era manual, ou não havia necessariamente projeto, ou era o projeto manual e um sistema de construção e fabricação baseado na manufatura artesanal, né? Após a Revolução Industrial, já na primeira Revolução Industrial, o projeto ele continua manual, mas já percebemos a pré-fabricação de componentes pré-fabricados já eram empregados para construção, e também a emergência de novos materiais, né, de construção, como o vidro, por exemplo. E, numa segunda Revolução Industrial, nós vamos perceber que o projeto ele continua sendo manual, mas já se identifica uma industrialização, se observa uma industrialização da construção, uma organização e produção, organização da indústria e produção em série, e essa etapa aqui, que vai até basicamente os anos 60, né, ela é marcada pela mecanização dos meios de produção. Boa parte da arquitetura moderna, desculpa, acho que eu passei aqui, é fortemente impactada por essa ideia de mecanização e de padronização dos modos de produção, como sabemos, né? Na terceira Revolução Industrial, aí isso vai vai ter uma relevância significativa para a arquitetura e para a construção nessa terceira etapa da Revolução Industrial, né? Que é quando ocorre a emergência do projeto computacional, ou do design computacional, como tem sido dito, né? Então, o projeto, claro, obviamente que o projeto ele ainda existe manualmente, né? Isso não acabou, mas há aí a emergência do projeto computacional e da automação da produção, ou seja, tanto o projeto como a construção, elas passam a serem potencialmente automatizadas, né? São atividades já possíveis de serem automatizadas. E nós observamos nesse momento também a manufatura computacional, ou seja, a construção, ela abandona realmente o processo artesanal e passa a haver uma integração entre projeto e fabricação, né? Observa-se também, nesse momento, a produção serial de elementos não padronizados. Nesse momento, a gente pode construir arquiteturas de geometrias complexas, né? O que antes seria muito laborioso de construir. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, entre esses anos de 1969 e até os dias atuais, nós poderíamos destacar que os métodos de projeto, eles vão passar por basicamente 4 etapas do seu desenvolvimento que tem marcado, mudado, alterado, inclusive as linguagens arquitetônicas, né? Então, eu destaquei aqui a emergência do CAD e do CAM, que vai ser exatamente nesse período aqui, no final do século XX, né? A parametrização, que são os métodos, eu estou chamando sistemas ou métodos de CAD e CAM, o método paramétrico,
ele vai surgir nesse período, no final nos anos 90. Posteriormente, nos anos 2000, nós vamos observar o método generativo, que aí eu vou explicar depois o que é cada um deles, e atualmente a inteligência artificial. A inteligência artificial tem um impacto e promete uma revolução extraordinária, né? Porque, basicamente, ele permite tanto o projeto computacional, como a produção robótica que acontece nesse período também, e sistemas físicos cibernéticos interligados, interconectados, né? E eu vou detalhar um pouco cada uma dessas etapas aqui, mostrando como isso se rebate nos nossos processos de projeto, certo? E nas linguagens arquitetônicas. Então, vou começar pelo CAD e CAM, que acho que são os primórdios, né, do projeto computacional. Então, basicamente, CAD e CAM, ou Computer Aided Design, que é o termo em inglês, né, e Computer Aided Manufacturing, que são basicamente ferramentas de projeto assistido por computador e de manufatura assistida por computador. Quando a gente fala manufatura, na verdade, manufatura assistida por computador na verdade, o processo de fabricação de artefatos já na indústria, né, através de meios digitais. E também, nesse momento, vão surgir as prototipagens rápidas, que a gente conhece hoje é muito popular, as impressões 3D, né? E as máquinas de comando de controle numérico, as máquinas CNC, que permitem fabricar a partir de informação digital. Bom, mas antes de mostrar esses sistemas, eu queria voltar um pouco no tempo para a gente entender por que a gente fala disso tudo hoje, né? E isso tem a ver também com a geometria. A arquitetura, de alguma maneira, sempre esteve vinculada, de alguma forma, às geometrias e às suas leis, né? Sempre esteve condicionada, mesmo quando a geometria ainda não era uma disciplina formulada como a gente conhece hoje, né? Então, a geometria que nos utilizamos por muito tempo foi a geometria euclidiana, né, que possibilitou esses artefatos que nós estamos vendo aí. Basicamente, são baseados em geometrias euclidianas, ou seja, geometrias cartesianas, regulares, né, figuras regulares. E, inclusive, durante a arquitetura moderna, né, como vocês estão percebendo aí nessas imagens, todos os projetos de autores que conhecemos, Le Corbusier, o Mies van der Rohe, Tadawando, mas no final do século XX, na verdade, no início do século XX e no final do século XX, vão surgir dois tipos de geometrias complexas que são importantes para a gente compreender por que da emergência desses sistemas CAD e CAM, né? Primeiro é a topologia, que é a geometria que é um ramo da geometria que estuda as propriedades das figuras maleáveis, né? Para a topologia, o interesse é nas relações e não na métrica, na medida, mas sim nas relações. Eu tenho uma malha aqui, essa malha foi deformada, mas ela mantém as suas propriedades relacionais, né? Algumas figuras geométricas que a gente conhece, como a faixa de Möbius, a unidade tripartida de Max-Bill, que é uma escultura, e outros exemplos, a garrafa Klein, por exemplo, são exemplos de figuras topológicas, né? Figuras maleáveis, que não tem um dentro e um fora, né? São infinitas. Já nos anos 80, vai surgir a geometria fractal, que é uma geometria complexa, né, também, que descreve, ao contrário da topologia, a propriedade das figuras fragmentadas, né, não necessariamente contínuas, mas fragmentadas, né, das figuras fracionárias. E aqui tem alguns exemplos da
conjunto de Cantor, o gráfico de Bruno Munari, a curva de Koch. Então, são alguns exemplos de geometrias complexas, topologia e geometria fractal, né? Essas geometrias tiveram um impacto extraordinário na arquitetura ao longo do século XX, mas principalmente, no caso da topologia, mas principalmente no final dos anos 80, a partir dos anos 80, a geometria fractal. Essas geometrias, elas possibilitaram novos efeitos, novas configurações espaciais. Vários arquitetos que conhecemos, né? A Zaha Hadid, o Peter Eisenman, o Frank Gehry, se apoiaram nessas geometrias complexas, né? E além disso, essas geometrias possibilitaram experiências espaciais também únicas, né? Até então. E do mesmo modo, a geometria fractal. São vários exemplos de arquitetura baseada nessas duas geometrias. Contudo, a maior dificuldade que os arquitetos enfrentavam era construir artefatos baseados nessas geometrias complexas, nas geometrias não euclidianas. Um dos maiores exemplos que a gente tem é a Ópera de Sydney, né? Projetada pelo Hudson, que se baseava numa geometria inicialmente complexa e ela teve de ser adaptada, ajustada para a realidade, para as possibilidades tecnológicas da época de construção, né? Isso levou, inclusive, ao Hudson a abandonar o projeto durante a construção, né? Então, havia uma dificuldade de construir, né, esses artefatos de geometria complexa. Então, esses limites vão ser superados através da emergência dos sistemas CAD/CAM e de tudo que a gente conhece até hoje em termos de tecnologia digital aplicada à arquitetura e à construção, né? Nós poderíamos dividir o processo simplificadamente, o processo de projeto em projeto, análise e fabricação, né? Claro que existem muito mais nuances do que isso, mas a gente poderia resumir nessas 3 etapas básicas. E o que acontece? Hoje, esses processos eram fragmentados, né, até a emergência dos sistemas CAD/CAM, mas essas tecnologias CAD/CAM, elas permitiram a integração entre essas 3 etapas de projeto, né, e construção. Então, no primeiro, você tem a modelagem digital, que são sistemas, por meio de sistemas CAD, a engenharia reversa, que é o escaneamento 3D, a prototipagem rápida, né? Esse projeto desenvolvido aqui já em meio digital, ele pode ser, inclusive em meio digital, analisado e avaliado. Isso, nos anos 90, 2000, ainda era um processo em curso, né? Muitas ferramentas estavam desenvolvidas e essa integração ainda sendo aprimorada, mas ela já acontecia. E por fim, a fabricação, que é a manufatura computacional. No final da apresentação, a gente vai ver que isso ainda cresceu em termos de complexidade e de possibilidades, né? Bom, essas ferramentas CAD/CAM, basicamente nos anos 90 e 2000, eram possibilitados por algumas dessas ferramentas, como o CATIA, o Maya, o Rhinoceros, que até hoje é muito popular, e o 3D Studio Max, né? São ferramentas poderosas porque elas permitem a manipulação de geometrias complexas, baseadas nas superfícies, né, NURBS, né, que é basicamente uma malha de superfícies de linhas splines, né? Então, essa geometria permite que a gente altere determinados pontos e tenha alterações em regiões próximas e consiga desenhar artefatos de geometria mais complexa, né, com dupla curvatura. Também, essas tecnologias incluem a prototipagem rápida, porque nós passamos a poder visualizar modelos de geometria complexa mais facilmente, interagir fisicamente com esses modelos, né?
o grande impacto dessas tecnologias foi possibilitar essa interação e essa visualização do que está sendo gerado no computador. E promoveu um maior domínio e controle da geometria, né, daquilo que está sendo gerado e podendo ser tocado agora. E a engenharia reversa, que era o oposto, né, da prototipagem, que era o escaneamento 3D, e podendo depois ser também prototipado, né? Você poderia modelar e escanear, que foi o processo, basicamente, que o Frank Gehry utilizou para fazer muitas de suas obras, né? É como o Museu Guggenheim de Bilbao. E havia toda uma integração também com a engenharia, no sentido de poder avaliar essas geometrias modeladas em ambiente digital e já, a partir daí, tomar decisões para otimização de estruturas, né? Para avaliação e otimização de estruturas. E, por fim, a fabricação, a manufatura computacional, né? Na qual a informação construída digitalmente era transferida diretamente para um ambiente de produção e podendo sofrer cortes através de fresas de máquinas CNC, permitindo essa fabricação desses artefatos de geometrias complexas, né? Sem a necessidade de projeto no sentido de desenhos, né? Não necessariamente, não na necessidade do projeto, mas sem a necessidade de representação bidimensional, é isso que eu quero dizer, né? Que era tradicional. E aí, quais são as implicações disso para a arquitetura, né? No final dos anos 90, vão surgir uma série de artefatos arquitetônicos de geometria bastante complexa, né? Essas imagens que vocês estão vendo aqui do Kunsthal em Salzburg, na verdade, em Graz, aqui em Viena, e essa é uma imagem do Museu Britânico projetado pelo Norman Foster. A partir daí, essas tecnologias, elas vão não mais ser utilizadas como meio de representação apenas, mas também como meio de investigação de novas lógicas de projeto, novas linguagens arquitetônicas, inclusive, né? Então, alguns termos associados a essas tecnologias, como arquitetura, algoritmos evolutivos, arquitetura evolutiva, a arquitetura genética, a arquitetura cinética, baseada no movimento, vão surgir em função da aproximação, de fato, que ocorreu entre a arquitetura e essas tecnologias, né? Possibilitando aí a exploração de novas linguagens. E isso terá um impacto no espaço arquitetônico, não só na forma, né, mas no espaço arquitetônico também. Há toda uma experiência desses espaços não euclidianos que vai ser possibilitada. A arquitetura vai abandonando, ou pelo menos no trabalho de alguns arquitetos, né, o cartesianismo e passando a experimentar também essas geometrias complexas, o interior, a curvatura, o piso se une à parede, ao teto, gerando novas espacialidades, né? Para além daquelas cartesianas. E eu vou passar isso aqui, porque eu acho que a gente pode pular isso aqui. Mas aí, eu acho que um aspecto que nós podemos destacar é que fica evidente que o processo de produção do espaço,
arquitetônico, ele passou por 3 etapas distintas, né? Que nós podemos chamar de o clássico, o moderno e o contemporâneo. No primeiro momento, você tem uma divisão do interior e do exterior, né? No caso da arquitetura grega, o espaço era encerrado, né? Aos deuses. Eu estou falando das grandes arquiteturas, dos grandes templos. Mas o que a gente percebe é que essas massas da arquitetura, elas vão sendo diluídas ao longo da trajetória da arquitetura, né? Na arquitetura moderna, isso fica mais evidente, né? Apesar de haver ainda uma fronteira entre interior e exterior, que é minimizada pela estrutura independente e pelos grandes planos de vidro, né? Mas na arquitetura produzida a partir dos anos 90 e 2000, esse limite que era imposto ainda pelos planos de vidro, ele passa a ser rompido e você tem uma conexão entre interior e exterior mais efetiva, né? Então, boa parte dessa arquitetura que foi produzida nos anos 90 e 2000 com essas tecnologias, com base nessas tecnologias, tem essa característica. Então, nós podemos dizer que houve a emergência aí de 2 espacialidades, uma topológica e outra fractal, como resultado do impacto dessas tecnologias, né, desses novos métodos no final dos anos 90. Mas, a partir dos anos 90, uma das indagações que alguns estudiosos faziam, como o Monedero, que, através de um artigo seminal que ele publicou, é que tinha havido um desenvolvimento grande de tecnologias, né, um desenvolvimento extraordinário de tecnologias digitais, que vinham sendo utilizados muito para representação. Apesar do potencial dessas tecnologias para a investigação arquitetônica, muitos arquitetos ainda usavam essas tecnologias, como o próprio CAD, né, como meio exclusivamente de representação. Até hoje ainda é assim. Eu tenho certeza que muitos escritórios de arquitetura, por exemplo, só utilizam a ferramenta como meios de representação, e não como investigação da arquitetura, né, da forma arquitetônica. Então, o Monedero fazia essa crítica e destacava a necessidade de o arquiteto ter ferramentas à disposição mais interativas, que pudessem manipular interativamente o modelo enquanto ele estivesse sendo concebido, porque isso daria uma flexibilização e potencializaria a aproximação do uso da ferramenta como meio de investigação, né? Então, foi daí que surgiu as ferramentas de desenho paramétrico, né? Graças a pesquisadores britânicos que juntos trabalharam Mas, basicamente, o conceito por trás do desenho paramétrico é a ideia de você, em vez de modelar a geometria, ou desenhar a geometria como nós fazemos nos programas CAD tradicionais, ele possibilita você introduzir parâmetros, que nada mais é do que valores, né? Então, por exemplo, nesse modelo, que é um sólido de revolução, né, eu tenho uma clara parametrização do diâmetro desse sólido de revolução, né, da altura e também dos seus elementos dessas hastes, né? Tanto a largura e o comprimento, uma profundidade dessas hastes são todas parametrizadas, de modo que, alterando os valores, você observa aí diferentes configurações, né? Naquele momento, já nos anos 2000, essas ferramentas passaram a ser utilizadas por vários arquitetos, né? Talvez um dos pioneiros foi o Norman Foster com o De Gercke, né? Não necessariamente a parte do aspecto estético. O que é interessante aqui é o modo como
e a inteligência por trás da exploração da ferramenta, né? Mas, basicamente, o Forster definiu uma silhueta, né, e parametrizou as distâncias, né, do centro dessa geometria à face, né? Parametrizou todos esses aspectos da geometria para poder ter um controle maior da forma. Mas, além disso, isso foi associado, que aí é o que começa a enriquecer, né? É que isso foi associado a aspectos de desempenho, no caso da ventilação urbana, né? Então, a gente está vendo aqui uma nuvem de pontos que foi posteriormente associada, cada ponto desses, a um dado de velocidade de vento que está incidindo ali sobre o edifício, né? E isso, nós sabemos que quanto mais alto é o edifício, mais engenharia ele necessita, né? Porque ele está sujeito à pressão, a diferentes circunstâncias da ventilação urbana. E aí, o que o Forster faz é uma otimização desse modelo, né? Essas ferramentas passaram a ser utilizadas também pela Zaha Hadid, né? Nós vamos ver vários projetos. Esse é um projeto, uma torre em Marselha, que ela mostra para a gente a complexidade que essas novas ferramentas paramétricas possibilitaram, né? Isso é uma fachada desse projeto, mas dá para a gente perceber que cada placa de vidro dessa, ela tem um formato diferente, uma geometria própria, né, única. Ela é diferente das demais. Isso gera uma complexidade em termos de construção que só é viabilizado por meio dessas tecnologias, né, da parametrização associada com a fabricação. Então, vocês vão perceber aqui que para encaixar cada placa de vidro dessa, né, esses receptores, vamos dizer assim, tem angulações diferentes para receber essas placas, né? Isso também a gente vai perceber nos projetos como a Mercedes-Benz, o Museu da Mercedes-Benz em Stuttgart, né, onde as placas de vidro também tinham variações complexas, né, que só foram viabilizadas por conta dessas tecnologias. Isso aqui é um modelinho deles, só para ilustrar. Com esse avanço com esse estreitamento, na verdade, que houve entre essas tecnologias de desenho paramétrico e outras tecnologias, né, disponíveis agora aos arquitetos, com esses avanços tecnológicos, houve um estreitamento de relações entre a arquitetura e esse ferramental. E um artigo publicado pelo Branco Kolarevic, ele vai destacar a emergência de subcategorias de arquitetura em função dessas tecnologias. Foi daí que surgiu pela primeira vez o termo arquitetura paramétrica, né? Embora, pelo menos assim, a partir daí, isso tomou uma repercussão muito grande. Posteriormente, o projeto do Norman Foster que eu mostrei já é um exemplo de arquitetura paramétrica. Mas vai surgir também, essas investigações começam a serem exploradas também no campo do desenho urbano, do desenho do projeto urbano, né? Isso vai acontecer pela primeira vez no trabalho da Zaha Hadid. Na verdade, o termo urbanismo paramétrico, embora ele surgiu, né, num artigo publicado pelo David Gerber, que trabalhou com a Zaha Hadid. Ele publicou um artigo com essa terminologia, mas esse termo já era utilizado dentro da Architectural Association, onde a Zaha Hadid lecionava, né, ela e o Patrick Schumacher. Então, é daí que vai surgir pela primeira vez esse termo, no ano 2005.
O urbanismo paramétrico, só para contextualizar para vocês, ele surge numa conjuntura específica, né? De um lado, havia uma ênfase, uma necessidade das cidades de apresentarem projetos personificados, né, que pudessem atrair investimentos internacionais. Então, era muito comum, naqueles anos, convidar arquitetos de projeção internacional, né, para gerar esses produtos e imagens sedutoras, né, vendáveis, vamos dizer assim. Isso ficou conhecido como City Marketing, né? Então, o urbanismo paramétrico surge para atender a essas demandas de personificação. Vamos ver vários projetos de arquitetos como Peter Eisenman, Daniel Libeskind, desenvolvendo projetos que tinham apelo instigante, né? E o próprio Rencourt também. E o outro contexto ele surge no momento do advento dessas tecnologias, né? Dessas tecnologias que eu mostrei, CAD e CAM, também. Né? E o urbanismo paramétrico ele vai ser também teorizado pelo Patrick Schumacher, que era o sócio da Zaha Hadid. Né? Ele lidera hoje o escritório, né? Embora a Zaha Hadid tenha falecido. Mas o Patrick Schumacher, cabe a ele o papel de teorizar essa prática, né, vamos dizer assim, essas técnicas. O Patrick Schumacher vai denominar o urbanismo paramétrico, a arquitetura paramétrica, como um novo estilo. Na visão dele, o parametricismo. E como uma exploração criativa dessas possibilidades tecnológicas, né? Isso foi muito questionado na época, e tanto que hoje esse termo, ele cada vez mais, ele está em desuso, e a gente percebo que muitos estudiosos e arquitetos preferem se referir ao projeto computacional, ao design computacional, porque engloba um número maior de tecnologias. Então, a partir daí, a Zaha Hadid vai desenvolver uma série de projetos baseados nessas possibilidades tecnológicas, né? Esse é um projeto em Uso Rosal Masterplan, em Bilbao, uma ilhota em Bilbao. Nesse momento aqui, o projeto, o urbanismo paramétrico, ele não tinha o aporte tecnológico necessário, eles usavam muito tabelas associadas com geometrias, né? O princípio foi bem caótico, mas depois a tecnologia começou a ter que ser desenvolvida para poder dar suporte a essas especulações, né, de projeto. Por isso que eu gosto de mostrar esse primeiro. Mas, basicamente, do ponto de vista teórico, o urbanismo paramétrico ele se fundamenta na ideia de que o espaço ele não é isotrópico, né? Como muitos arquitetos modernistas acreditavam, né? O espaço ele é visto aqui como um campo no qual várias variáveis ambientais e sociais e econômicas estão interagindo, né, para poder determinar o que o sítio quer ser, né? Então, havia toda uma necessidade de incorporar no design parâmetros relativos a esse ambiente, né, no qual o projeto está se inserindo. Isso é uma ideia interessante. Então, o Patrick Schumacher vai basear esses primeiros projetos
na ideia de que ele pode sofrer alterações de vetores, né, direcionamentos diferentes, por isso que os projetos vão ter esse caráter mais maleável, assim, o tecido urbano geralmente é maleável, orgânico, conectando diversas instâncias. E o urbanismo paramétrico se baseava basicamente na ideia de variação tipológica, de diferenciação, ou seja, nenhum edifício exatamente igual, ele tem, no caso aqui, alturas variadas, tamanhos variados. É claro que esses modelos, eles não refletem um projeto para um lugar específico, isso aqui eram modelos teóricos, hipotéticos, mas era o princípio para formular, né, projetos para sítios reais. Então, são modelos, né, teóricos ainda. Mas havia essa ideia de cada edifício tem a sua particularidade, sua dimensão. Depois, introduziu-se também a ideia de variação tipológica, né, dentro desses modelos hipotéticos, de poder usar tipologias diferentes. Né? Você está vendo aí uma série de tipos, desde a quadra, a lá Barcelona, até uma torre corbusiana. Né? A própria ideia de deformação do grid, da malha urbana, como uma estratégia para variação, né? E diferenciação de formas. Você está vendo aí modelos com diferentes densidades, inclusive. E mais uma imagem que ilustra isso. Mas, no entanto, havia limites claros, né, nessa abordagem teórica do projeto urbano proposta pela Zaha Hadid e pelo Patrick Schumacher. O urbanismo paramétrico, vários projetos da Zaha Hadid, eles idealizavam construir ambientes urbanos ativos, né, que trouxessem vitalidade urbana, que promovessem costuras e animassem o tecido urbano. Né. E são alguns diagramas do projeto para o Singapura, o One North Master Plan. E aí, era a proposta de uma massa densa, né, cortada por vias não ortogonais, com essa proposta de animar o território, sempre, né? Isso estava presente muito nos discursos dos projetos urbanos. Esse é um outro projeto que ela desenvolveu para Istambul, é o Kartal Pendik Master Plan, que aí nós observamos uma certa caligrafia, constituição de uma caligrafia, para depois ser replicada no modelo urbano, né? Além de toda uma ideia de costurar através dessas ferramentas, né? Costurar o tecido e gerar grids não necessariamente ortogonais, mas maleáveis, podendo introduzir ali diferentes tipologias, né? Então, estava se começando a explorar essas ferramentas de um modo mais direcionado, de fato, às possibilidades e às demandas do projeto urbano, né? Embora vocês vão ver que isso ainda são modelos hipotéticos, né? Nada disso foi construído da maneira como está exatamente proposto aqui. Mas uma ideia interessante aqui era de poder variar o modelo com introdução dessas tipologias, né? Você percebe aqui uma quadra, pátio, né? La Barcelona, até a torre também, mas com gradientes de variação, que era um aspecto interessante. E aqui o modelo já como ele foi finalizado, né? Apresentado Então, você percebe aquela caligrafia urbana, né? É interessante que a Zaha Hadid teve que desenvolver
essas ferramentas, né? Depois o escritório passou a ter um núcleo que chama Zaha Hadid Code, né? Um núcleo de desenvolvedores de tecnologia para poder dar suporte aos projetos. Né? Então, isso daí foi uma das primeiras. Acho que todo mundo que começa a estudar urbanismo paramétrico se depara com essas imagens ainda, né? Dos primórdios da parametrização no urbanismo. Eu estou falando assim em primórdios, mas isso está tão próximo da nossa realidade, né? Em termos temporais e históricos. Esse foi também um projeto que a Zaha Hadid desenvolveu, na verdade, para uma exposição, que é o Thames Gateway Master Plan. Ele não tinha um propósito de ser viável, né? Era apenas uma exploração para uma exposição. Mas eu gosto de mostrar essa proposta também. Mas aí quais são os limites, né? Apesar do potencial dessas ferramentas e da proposta do urbanismo paramétrico, né? Havia uma clara, até então, ênfase em parâmetros formais, ambientais e funcionais, né? Isso não correspondia ou não necessariamente conduziria à promoção de espaços com vitalidade urbana. Na época, eu desenvolvi esse estudo, isso aqui eu já estou apresentando a minha dissertação de mestrado, que foi orientada pelo professor Luiz Amorim, e naquele momento a gente discutia a necessidade de esses processos de parametrização incorporarem também essas métricas de análises espaciais, né? E interessante que, posteriormente, isso se tornou, de fato, viável. Já nos anos 2000, 2010, eu vi muitos, principalmente aqui na Bauhaus, surgiram núcleos muito interessados em incorporar essas lógicas que estavam, né, aliás, lógicas de análise espacial, como visibilidade, como integração, dentro desses processos de projeto paramétrico, né? Hoje isso é praticamente comum, mas naquela época eu não estava discutindo muito isso. Então nós começamos a especular, se a gente pudesse introduzir, como que poderíamos introduzir essas métricas de análise espacial, métricas do espaço, né, dentro do urbanismo paramétrico, e para alcançar vitalidade urbana, né? Então, nós nos baseamos nas métricas que o Frederico Holanda definia, né? Definiu em sua tese de doutorado na UCL, em Londres, para o que ele chamou de paradigma de formalidade e de urbanidade, né? Nos quais o paradigma da formalidade ele refletia arranjos sociais altamente segmentários, como a gente vê em Brasília, grandes espaços livres em detrimento de espaços construídos, né? A maximização das áreas livres, nesse caso das áreas verdes, enquanto que o paradigma da urbanidade ele estaria mais próximo da cidade como a gente entende que ela é, né? A cidade tradicional sendo definida onde os edifícios definem as ruas e esse conjunto de formas, né, de quadras vão definir bairros e assim sucessivamente, né? Então o Frederico Holanda ele definiu vários aspectos mensuráveis que nós poderíamos basicamente tomar da cidade e poder computar isso dentro do modelo. Embora ele não tenha necessariamente desenvolvido uma ferramenta computacional.
né? E aqui são dois exemplos desses paradigmas. O Brasília como um paradigma da formalidade, e Taguatinga também, no Distrito Federal, um paradigma da cidade, como ela, de fato, não é uma cidade de exceção como Brasília, né? E também, mas a gente percebe esse caráter mais urbano que Taguatinga tem. E nós passamos a introduzir essas variáveis, definidas pelo Frederico Holanda, no urbanismo paramétrico, né? Então, naquele momento, eu estava trabalhando, eu tenho um grande interesse por essas geometrias elementares, né? Pelo começo de tudo, pelo fundamento, para depois a gente aplicar e alcançar uma maior complexidade. Mas a gente tem que primeiro entender o fundamento. Então, a gente começou a prototipar alguns cenários, né, algumas malhas, e fomos computando as métricas definidas pelo Frederico Holanda, como integração e outras, e fomos computando tudo isso, né? Depois, essas métricas são todas aqui, que não são, na verdade, percentual de espaços abertos sobre área total. Sim, depois, se vocês tiverem interesse, podem consultar a minha dissertação, que está publicada no repositório do MDU. Mas a gente extraiu todas essas métricas e depois elas tiveram que ser normalizadas e nós construímos uma escala de cor para poder fazer corresponder, né, essas variações de 0, aliás, de 1 a 5, né, determinadas pelo Frederico Holanda. E aí a gente percebe que quando a gente aplica esse modelo em malhas urbanas, o que acontece é exatamente isso aqui, né? Malhas onde você tem uma aproximação entre as quadras, aquela relação mais próxima de vizinhança, né? O grau de urbanidade é maior, quase 5, né? Enquanto que nas malhas onde há um exagero de espaços livres, né, e de edifícios distantes um do outro, a urbanidade ela é rarefeita. E aí o que você tem é um maior grau de urbanidade, né, próximo de urbanidade, não, de formalidade, próximo a valores de 1. Então, a conclusão que a gente chegou é que a urbanidade era parametrizada, né, e que poderia ser um princípio de projeto desde as fases iniciais do projeto urbano. Você poderia orientar o seu modelo para alcançar determinados níveis de urbanidade. Depois nós fizemos alguns ensaios, vou passar mais rápido isso aqui, com malhas prototípicas, aferindo as variações de cada uma delas, por conta das deformações que o urbanismo paramétrico também propunha, né? E nós chegamos à conclusão que a aplicação desse desenho paramétrico orientado para o desenho urbano tem um potencial enorme, né, para aprimorar essa sistemática de produção de projeto, que eu acho que também se mostrou depois, né? Até hoje a gente fala nisso, né? Tem um interesse. Então, se há esse interesse ainda, é porque o potencial de que a gente falava, ele realmente fazia sentido, né? E não era só uma moda da época, como muitas pessoas ainda diziam, né? Talvez havia uma ênfase muito formal, por conta da Zaha Hadid e do seu processo de projeto, mas o que é interessante nesses processos era a ideia de poder modelar a partir de parâmetros e de avaliar performances, né? Desempenhos. Bom, e a gente pensava ainda em avançar esses estudos, incorporando medidas locais, mas hoje as simulações basicamente evoluíram tão rapidamente, através também dessas ferramentas de desenho paramétrico, que você pode fazer simulações até, inclusive, não de trechos de via, mas hoje, né, de áreas dentro dessas geometrias, dessa malha, né? Mas esse estudo foi publicado,
no livro Urbanismo Paramétrico, se vocês tiverem interesse. Eu acho que ele não está mais disponível pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, mas tem disponível dentro do repositório, e é o mesmo conteúdo, basicamente. Mas isso não era suficiente, né? O desenho paramétrico não era suficiente para atender as demandas, né, de projeto. Nós precisávamos ainda, ou seja, nós conseguimos avançar ao desenvolvimento da tecnologia para modelar por meio de parâmetros, mas e conseguir um certo repertório de variações, né, e visualizar essas variações através da alteração de parâmetros, mas não tínhamos ainda ferramentas que pudessem gerar uma grande quantidade de versões, de projetos, de alternativas, e você poder avaliar, né? Isso vai acontecer nos anos 2000, 2010, né, no final dos anos 2000 e 2010, com forte ênfase nos sistemas generativos de projeto, né? Então, basicamente, a ideia do sistema generativo permite gerar rapidamente grande número de alternativas de projeto, né? Não há uma única solução. Posteriormente, essas soluções podem ser avaliadas ou escolhidas por meio de critérios de desempenho, né? Ou a solução que melhor atende a uma determinada situação, uma demanda, né, imposta pelo cliente ou pelo lugar. E aí eu vou ilustrar, tomar a liberdade aqui de ilustrar essa seção sobre sistemas generativos, que para mim é mais um método que surgiu, né, desde os anos 90 até os dias atuais. É mais um dos métodos de projeto. E aí, para eu tomar a liberdade de ilustrar isso aqui com um trabalho que eu tive a oportunidade de orientar, chamado Cobogol Computacional. Na verdade, o título era outro, mas isso era o objeto, que foi desenvolvido por um ex-aluno, mas uma pessoa extraordinária, chamado Ernesto Santana, né? Naquele momento, o Ernesto estava interessado em Cobogós, né? E o Cobogó é um elemento da tradicional, da tradição da arquitetura, né? Principalmente no século XX. É um elemento regional, né? Ele tem origem em Pernambuco, como mostra a literatura, né? E foi aplicado em diversos projetos de arquitetura moderna, né, como que nós conhecemos, né? Como os projetos do Lúcio Costa, do Acácio Gil Borsoi e tantos outros. Mas o Cobogó ele vem desaparecendo, né, do repertório arquitetônico, cada vez mais. E sobretudo por conta do advento dos aparelhos de controle climático, né, dos aparelhos de ar-condicionado, que permitem uma homogeneização dos espaços, da temperatura, né, da refrigeração dos espaços internos, e promovendo na verdade, não necessitando mais desses elementos de proteção, uma vez que você consegue controlar artificialmente o clima interno das edificações, né, esses elementos vão perdendo as suas funções, né? Então, a gente argumenta, vocês são algumas imagens que ilustram isso, e para contornar esses efeitos, né, surgiu também algumas alternativas, como esse projeto do Jean Nouvel, Instituto do Mundo do Árabe, que propunha elementos similares de proteção, mas baseados em sistemas eletroeletrônicos, né? E depois eles pararam, na verdade, de funcionar. Mas o que se argumenta é que, se essas estratégias não são tão ecológicas, e que nós podemos, através da adaptação desses elementos de proteção,
poder dar um novo caráter para esses elementos e poder incorporá-los à arquitetura, né? Então, nesse momento, surgiu nas discussões sobre design computacional um novo ramo, né, de investigação, que era a computação material. A computação material é basicamente uma técnica que se baseia no desempenho máximo do material utilizado na construção, né? Essa técnica, e é uma teoria também, ela se baseia em basicamente quatro aspectos: na materialidade, na estrutura do material, no desempenho do material e na materialização, ou seja, na fabricação. Eu vou mostrar rapidamente isso aqui, cada uma dessas etapas. A materialidade basicamente se refere à integração do comportamento do material ao processo de concepção da forma, ou seja, a forma ela é resultante desse comportamento do material, da pesquisa material, né? Como vocês estão vendo aí, isso é um pavilhão projetado pelo Harry Menges no Institute for Computational Design em Stuttgart, e eles basicamente fizeram todo um estudo das possibilidades da deformação da madeira para poder aplicar, explorar e gerar outros tipos de geometria, de possibilidades construtivas, né, para esse pavilhão, associando com desempenho. E aí são algumas imagens dele. O Harry Menges é um dos precursores também dessa técnica e dessa teoria, né, da computação material. A estrutura do material se refere ao estudo das formas de organização dos componentes internos do material, que aí estuda a microestrutura material, desses materiais disponíveis, para poder extrair disso um conhecimento que se replique no projeto, né? E que vai orientar a forma, inclusive. Ele fez uma série de pavilhões baseados em fibra de carbono e fibra de vidro, né, como esses que nós estamos vendo aí. E todos viabilizados por meio de fabricação robótica, já. Esse pavilhão, ele se baseia, né, aí já começa a introduzir também a ideia de biomimética, né, que aí ele pesquisa na natureza esses materiais similares ou idênticos, e tenta entender como é que eles se processam na natureza e traz isso para o projeto. Então, isso aqui ele vai estudar essas composições fibrosas de artrópodes, né? E percebe essas estruturas fibrosas, começa a construir com isso um vocabulário baseado em fibras para determinar processos computacionais, orientar processos computacionais que depois resultam na geometria e na forma do edifício, né? Esses pavilhões eu tive a oportunidade de visitar, eles não têm uma estrutura, eles são autoportantes, né? Eles são feitos de fibra, depois tem uma resina que recobre, e aí ele enrijece e depois é transportado para o local, né? Então, ele não tem nenhum suporte metálico, a não ser nessas conexões com o piso, mas toda a estrutura é autoportante, né? Baseada nessas fibras, nesses sistemas fibrosos. Um outro aspecto é o desempenho do material. Então, eles começaram a pesquisar também materiais que desempenhassem variações, né, na sua estrutura, e que pudessem abrir, recolher apenas sem nenhum recurso eletroeletrônico, apenas pelas características do material, né? Então, eles estudaram durante 6 anos um material que reproduzisse o comportamento da pinha, né? Higroscópico, quando a variação de umidade, ela fecha ou abre essas pétalas, né? E aí, eles conseguiram desenvolver esse
Isso foi muito divulgado na época. Não tem nenhum sistema eletroeletrônico, né, para definir isso. E fizeram esses pavilhões de pesquisa. E, por fim, a materialização, que é justamente a fabricação por meios robóticos, né? Aí já entra, a gente sai da prototipagem, das impressoras 3D, já começam essa fabricação por meio de robôs a fazer parte também do vocabulário da arquitetura, né? Então, o arquiteto, ele precisa agora entender que os processos de construção estão se direcionando também para essas possibilidades novas possibilidades de produção, né, de fabricação. E os robôs hoje fazem parte desse processo, né? E nós precisamos entender, se quisermos construir com base nessas ferramentas, apoiados nessas ferramentas, a gente precisa entender essas lógicas e formar pessoas que possam também explorar isso, atuar, pensar nessas possibilidades novas de construção. E isso aí só ilustra alguns exemplos. Esse é um braço robótico, né, só para ilustrar. E aqui uma imagem dos pavilhões, um dos pavilhões. Então, nós estávamos muito interessados nisso. A gente começou a seguir essa metodologia para aumentar a performance dos cobogóis. Né? A gente explorou basicamente a argila, né? Porque muitos dos cobogóis eles são feitos de argila, né? O que a gente queria investigar era, na verdade, saber se a argila expandida, que tem propriedades térmicas, né? Muito por conta dessa porosidade, qual era a lógica, se há alguma lógica por trás dessas geometrias internamente que pudessem justificar uma melhor performance, que a gente pudesse extrair disso um conhecimento para o desenho de novos cobogóis, adaptando a sua geometria, né? Então, a gente fez começou a pesquisar, percebeu que, na verdade, o cobogó, aliás, a argila expandida, ela tem uma lógica baseada na geometria Voronoi, né? Claramente, tanto quando a gente observa a agregação, né? A forma como elas se agregam externamente, né? Como também na sua microestrutura, essas imagens microscópicas, né? Tem uma lógica Voronoi de subdivisão da geometria em células, né? E os nossos cobogóis padrão, eles não seguem essa estrutura, né? Então, nós começamos a especular se redesenhando esse cobogó, se teríamos um aprimoramento das performances, né? Do seu desempenho. Então, a gente começou a estabelecer métricas, né, de porosidade, permeabilidade, de condutividade térmica, para poder configurar o modelo para aferir essas métricas e variar também em função dessas métricas. Depois a gente fez uma adaptação dessas lógicas, né? Para o modelo sempre há uma adaptação. E para comparar, a gente modelou 3 tipos de cobogó: o cobogó padrão, regular, né? Baseado num grid regular, depois o cobogó veneziano, né? E o cobogó boca de lobo. E estabelecemos 3, aqui estão as métricas, a porosidade, a permeabilidade e a condutividade térmica. A gente estabeleceu, na verdade, aferiu o percentual de volume de vazios, né? Desses três tipos. E fizemos simulação de vento usando o CFD e também aferimos a temperatura interna. Depois nós comparamos esses resultados com variações de cobogó Voronoi, né? E obtivemos os seguintes resultados. Nós não encontramos, do ponto de vista da ventilação, da velocidade do vento, nenhuma variação relevante.
você entende, há uma diferença em relação ao percentual, obviamente, de abertura. Quanto mais aberto, né, quanto mais poroso, maior é a fluidez, mas isso não trazia para a gente nenhum resultado. Mas do ponto de vista da temperatura, era claro que havia um desempenho melhor no Cobogó Voronoi. Depois a gente fez uma variação, né, através de modelagem generativa também. Havia uma proposta de poder controlar, que a gente não controlar essas aberturas, que a gente não evoluiu. O Ernesto chegou a desenvolver um protótipo desse modelo, a ideia de poder encaixar. Isso depois foi prototipado em resina, né? Também, assim, esse estudo, ele iniciou, os resultados não eram conclusivos, mas ele continuou desenvolvendo isso no Rio Grande do Sul com o professor Benami, mas ele não conseguiu concluir por falta de recursos para poder se manter na universidade, né? Então ele teve que retornar. Pela carência de bolsas, etc, etc. E, por fim, eu queria destacar aqui o seguinte: para além desses modelos generativos e paramétricos, eu acredito que hoje, cada vez mais, há essa evolução, ela não descarta esses métodos anteriores, pelo contrário, todos os métodos de desenho paramétrico e os métodos generativos de projeto, eles estão agora sendo unidos, vamos dizer assim, pela inteligência artificial, né? E é o que eu percebo, assim, basicamente, cada vez mais essas técnicas de inteligência artificial têm sendo utilizadas para aprimorar processos de desenho generativo e paramétrico, tornando-os mais fáceis, mais rápidos, mais ágeis, né? Cada vez mais eu percebo isso. E, inclusive, no trabalho daqui do City Intelligence Lab, né, no Austin Institute of Technology. E basicamente, esses métodos de inteligência artificial, eles integram essas outras abordagens, mas se baseiam em diversas técnicas, né? Não existe uma única técnica de inteligência artificial. Isso também, a inteligência artificial não é um conceito novo, ele vai surgir no século XX, mas hoje a ideia do machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é uma promessa no sentido de tornar esses modelos e poder fazer a máquina aprender mais rápido com base em alguns inputs que você dá e depois ela dá um output que você queira, baseado em diversas técnicas, é possível tornar esse processo de projeto de investigação e de desempenho, né, de visualização de performance, mais rápido, né? Então, o que eu tenho observado é uma integração. Basicamente, aqui no Instituto, o foco não é na arquitetura, é no projeto urbano. O City Intelligence Lab, ele é um laboratório que contém uma plataforma digital interativa, né, usando essas tecnologias. Então, eles têm uma plataforma que permite interagir com o modelo virtualmente, como vocês estão vendo aqui. Acho que tem uma outra imagem que passa melhor. Esses modelos paramétricos agora, através dessas técnicas de inteligência artificial e outras técnicas, porque são várias, permite nos interagirmos com os modelos, visualizá-los por meio de realidade aumentada ou virtual, né? Mas, basicamente, o núcleo aqui, eles desenvolvem modelagens,
para consultoria e projeto urbano baseadas em métricas de desempenho, né? Essa que... Então, vocês estão vendo aí essa plataforma interativa, depois é uma exploração do design. Eu vou ilustrar aqui só como é que isso se processa, né? Tem uma interface, parâmetros, variações de cenários, automaticamente você está interagindo ali com esses parâmetros, está variando, escolhendo alternativas e em tempo real você tem uma avaliação do desempenho dessas geometrias urbanas, né? À medida em que eu aumento a densidade, por exemplo, eu tenho resultados de área construída e também de unidades de habitação possíveis, da população que vai habitar ali, da quantidade de comércios que você configurou para poder obter, enfim, da caminhabilidade, enfim, tem várias, eles não trabalham só com um aspecto, né, do urbano como um aspecto microclimático, é toda uma série de abrangências que vai do social ao ambiental e ao econômico. E também a visualização por meio de realidade aumentada, né? Então, há sempre uma interação com esses modelos, para visualização, para apresentação, também para clientes. Isso ocorre com muita sistemática aqui. Então, isso é só para ilustrar. Eu vou passar aqui. Eu vou só introduzir um pouco do que eu estou desenvolvendo. Meu trabalho ele se refere a desempenho e otimização de formas urbanas para mitigação de efeitos de ilha de calor. Hoje, em função do crescimento populacional, né, que nós estamos vivendo em um planeta urbano, e as cidades, elas sofrem com esse crescimento também. Cidades como São Paulo, hoje, tem 25 milhões de habitantes, né, já a região, considerada a região metropolitana, né, e uma das consequências desse crescimento, desse adensamento urbano, é o aquecimento, né, e a formação, especificamente a formação de ilhas de calor. O meu trabalho, ele está um pouco concentrado nisso. E a gente está se questionando como podemos adensar as cidades, mitigando impactos ambientais, como o aquecimento urbano, desde os primeiros estágios de projeto urbano, né, de desenho urbano. Então, nosso objetivo é desenvolvimento de procedimentos para o projeto e a otimização de formas urbanas orientado para a mitigação do aquecimento urbano, desde os primeiros estágios de projeto, e a gente está desenvolvendo uma ferramenta computacional, saiu um errinho ali, uma ferramenta computacional de apoio à tomada de decisão, baseada em métricas de desempenho para amenização climática, né? Aqui tem algumas imagens desse processo, mas o que eu estou fazendo aqui é basicamente usando as ferramentas desenvolvidas pelo Instituto, que são baseadas em predição de fluxo de vento também. Isso é uma das ferramentas que eu estou usando, não é não são as únicas. Mas são baseadas em fluxos de vento, usando o Machine Learning, né? Basicamente, eles usam a técnica do Pix-to-Pix, que aí, ele dá uma série de, vamos dizer, 1000 análises feitas em CFD, para a máquina aprende com essas imagens, e depois ela passa a dar, a simular um resultado muito próximo do real, né, o que a gente chama de predição. Não é uma análise matemática, mas é uma predição, e isso torna o processo de análise mais rápido. Então, ela, em vez de passar, muitas vezes a análise de CFD, ela demora um pouco, né, a ser completada, principalmente quando os artefatos são grandes, né, os artefatos urbanos ou arquitetônicos estão sendo analisados. E também a radiação solar, eles fizeram isso. Então, eu estou usando um pouco dessas técnicas só para vocês entenderem melhor, visualizando aqui. Isso, basicamente, a ferramenta dá para você o resultado em tempo real, né? Você modela e ela já
isso no processador deles é praticamente instantâneo, né? Mas isso é uma ferramenta poderosa, né, de você poder automaticamente avaliar o desempenho das formas de tomar decisão, né, para mitigação. Eu acho isso muito interessante. E aí eu estou estabelecendo algumas estratégias para otimização e acredito que a minha ferramenta, eu desejo, né, que a minha ferramenta seja próximo dessas. Esse é só um exemplo. Mas eu estou desenvolvendo e eu estou, na verdade, em processo, né? Mas isso daí é um esboço do que ela vai ser com a modelagem urbana que eu estou desenvolvendo e a gente está configurando aqui. Mas é em processo, é isso. É o que eu preparei para vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição para a gente conversar, para esclarecer dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, certo? Obrigado. Muito obrigado, Robson. Foi excelente a apresentação. Você fez um panorama aí muito bom sobre o uso dessas ferramentas. A gente tem algumas pessoas vão querer fazer perguntas, e na ordem aqui que está no chat, tem Fábio. Está aí, Fábio? Eu vou parar de interromper o compartilhamento. Não sei se vocês perceberam, mas estava escuro aqui. É automático, né? Tudo automatizado. Não tem controle nenhum. A janela abre, fecha, a luz apaga, então você é meio louco. Pronto, Fábio vai fazer uma primeira pergunta. Se ninguém mais se inscreveu, eu vou fazer mais duas. Vai lá, Fábio. Fábio. Pergunta clara, objetiva. Mas era bom você ler, Fábio. Senão não tem graça. Você está vendo o chat? Olá, pessoal. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos. Parabéns pela apresentação, eu achei muito interessante mesmo. Eu já havia lido já um artigo sobre isso, até porque eu acho muito interessante aqueles prédios, né, desenvolvidos pelo arquiteto, pelo escritório de arquitetura da Zara, são fenomenais. E aí eu assim, fiquei com algumas dúvidas. A primeira pergunta que eu tinha foi sobre que o senhor, no artigo, o senhor falou que essas estratégias são insuficientes para garantir que os espaços urbanos propostos tenham êxito na promoção da urbanidade. Mas aí, justamente, eu vi durante a apresentação que o senhor já explicou isso. E aí eu gostaria de saber se já existe algum software que gere esse mapa de urbanidade com base nesse urbanismo paramétrico aprimorado por vocês. Para que, por exemplo, um estudante de urbanismo não precise usar passar todo esse processo de fazer o que vocês fizeram, assim, teria algum programa que sistematizasse e gerasse já o mapa de urbanidade? E esse que vocês fizeram. Outra pergunta é que esse seu trabalho tem uma ligação urbanística, digamos assim, com o trabalho desenvolvido pela Zara, né, com essa arquitetura paramétrica. E aí eu gostaria de saber se o senhor assim, teria alguma ligação do pessoal que trabalha com o senhor com o escritório da Zara, já que seria importante, eu acho que para o escritório da Zara, que é de arquitetura, pegar ter conhecimento desse aprimoramento voltado à parte urbanística e se em algum lugar já tem essa junção da parte da arquitetura, por exemplo, desenvolvida pela Zara, com esse urbanismo paramétrico do qual vocês fazem essa análise. Assim que seria uma forma, por exemplo, projetual dos dois juntos, da arquitetura com o urbanismo. Entendeu? Assim, essa ligação. E parabéns pela apresentação. Obrigado. Então, eu acompanhei um pouco depois a produção da Zaha Hadid, do escritório da Zaha Hadid, e não percebi esse tipo de exploração, né? Eu acho que o escritório está muito centrado mais numa exploração formal, né? Embora eles sempre tenham avaliações de desempenho, mas eu não acredito que o desempenho espacial
eu já vi, por exemplo, em outros estudos, em outros tipos de projeto, o uso de sintaxe espacial, por exemplo, em projetos de mobilidade urbana do escritório Zaha Hadid, mas nunca vi empregado assim, diretamente ao projeto urbano, né? Não sei se também porque eu não consigo ver mais uma produção muito intensa numerosa de projetos assim, urbanos. Acho que isso acontece, mas não é rotineiramente, né? Mas não consigo perceber essa exploração. Mas, por exemplo, aqui há uma exploração nesse sentido. Existe uma ênfase em análise espacial quando se trata de caminhabilidade, de urbanidade, eu percebo isso. Só para contextualizar, esse núcleo aqui, do Austrian Institute of Technology, ele é vinculado à Universidade, a Bauhaus, Weimar. Existe um professor chamado Reinhard Koenig, que ele foi um dos precursores de uma ferramenta chamada de Coding Space Toolbox. Quem trabalha com parametrização e voltada para urbanismo conhece bem essas ferramentas. Porque o que acontecia nos anos 2010 é que havia as tecnologias, o desenho paramétrico já era muito popular, mas basicamente esse grupo da Bauhaus começou a desenvolver uma série de ferramentas incorporando dentro desses modelos paramétricos métricas que antes eram exploradas, mas não computadas parametricamente, né, dentro dos rinoceros e grasshoppers. Então, eles foram pioneiros, assim, eles evoluíram muito esse conceito. Inclusive, as ferramentas de sintaxe espacial, de análise espacial, elas dependiam muito de um software chamado DepthMap, e o DepthMap era limitado, assim, você só podia usar aquela ferramenta, ela não permitia uma interação, né, a interação que o desenho paramétrico permite, né. E então esse grupo do Decoding Space, eles começaram a desenvolver ferramentas mesmo. E eles foram pioneiros, né. E esse professor, o Rainer, quando ele desenvolveu um núcleo aqui dentro do Austrian Institute of Technology que resultou nesse City Intelligence Lab. Ele é o pesquisador principal desse laboratório. E então, eu diria que o trabalho dele é um dos que incorporam esse tipo de tecnologia, né, voltada, de análise voltada para o projeto. Mas eu desconheço alguma simulação de urbanidade, né? Desconheço. A gente também não desenvolveu, eu e o Luiz Amoretti não prosseguiu com isso, não continuei também direto o doutorado, e mudei para São Paulo e estou desenvolvendo já outra abordagem, que eu acho que é mais contemporânea, e também não desenvolvi, mas talvez no futuro, né, a gente desenvolva algo. Mas acho que a urbanidade também é um conceito muito complexo e que hoje talvez já hajam outras variáveis que nós precisaríamos computar, além daquelas definidas pelo Frederico Colonna, né? Não sei se respondi a pergunta. Entendi, obrigado. Escute, quais os aplicativos usados para converter as variáveis espaciais em parâmetros urbanos computacionais e codificação das planilhas, que gerou aqueles blocos? Quais foram os aplicativos que o senhor usou? Então, veja, basicamente, o que nós usamos aqui é o Grasshopper, o Rhinoceros com o Grasshopper. Só que isso não é suficiente, né? Lá dentro do Grasshopper você vai ter vários componentes que vão lhe permitir modelar, parametrizar, mas é sempre necessário recorrer a plugins que estão disponíveis hoje facilmente abertos, você baixa, instala
e aí eles vão possibilitar outras interações, né, com os modelos. Então, na verdade, não existe só um, são vários que estão à disposição, né, da gente. É isso. Tudo bem, obrigado. Alguém mais se inscreve? Algum professor, algum aluno curioso? Ninguém? Eu vou adiantando e vou fazer algumas perguntas. Então, Robson, quando a gente vê essas imagens, eu sou também entusiasta de tudo isso que você falou, mas a gente encontra uma certa resistência, essas imagens muito espetaculares, e existe uma certa resistência, né, da maneira como a gente está acostumado a enxergar o projeto, né? Eu queria saber se esses recursos, né, parametrização, como você vê a aplicabilidade disso tudo no nosso contexto real, no mundo real aqui da gente, Brasil, Nordeste, né? Essa é a primeira, que é uma pergunta que me fazem também o tempo todo. E a segunda é mais relacionada à concepção, né? A gente teve todo um desenvolvimento tecnológico, né, muito desde o CAD, né? E, por exemplo, se você for ver o AutoCAD, ele não traz tanta mudança em termos de como pensar um projeto, né? Mas essas ferramentas mais recentes, elas meio que mudam muita coisa, né? E aí minha pergunta é nesse sentido: um projeto comum de arquitetura ele já é bastante complexo, né? Você conseguir formular bem um problema arquitetônico para você resolver. Eu queria saber como é que você vê esse processo de concepção, de formulação do problema, quando você usa esse tipo de ferramenta, né? Porque você não está buscando uma solução, você está, na verdade, buscando as regras para você construir várias soluções, né? Queria saber como você vê isso e como foi na tua vida, né, esse teu aprendizado, porque é uma técnica que, assim, são conhecimentos técnicos, mas que trazem, assim, mudanças significativas, né, na própria maneira de você conceber e pensar a arquitetura ou a cidade, né? Então, eu queria saber também tua visão nisso. Exato. Bom, com relação às formas, eu diria que, num primeiro momento, me parece que essas tecnologias, elas foram exploradas, tiveram ênfase no aspecto formal, né? Quando a gente olha o trabalho da Zaha Hadid e de outros arquitetos, de fato, houve uma forte ênfase no aspecto formal, né? Até porque talvez a dificuldade de poder construir outros tipos de geometria impulsionou, de fato, o desenvolvimento dessas novas ferramentas, né? Ou pelo menos os seus aprimoramentos. Mas, evidentemente que essas tecnologias, elas têm uma série de aplicabilidades. Hoje, por exemplo, eu percebo muitas cidades querendo se tornar cidades mais inteligentes, melhorando a sua performance, né? Seu desempenho em termos de mobilidade, em termos até de aspectos ambientais, né, microclimáticos. E aí eu vejo que uma ferramenta dessas, como essas ferramentas como acho que o laboratório desenvolve aqui, elas são perfeitamente aplicadas a qualquer processo de planejamento, e não tem um cunho formalista, pelo contrário, né? Elas são ferramentas muito úteis para o planejamento, para a visualização, para primeiros estudos, né? Para orientar os primeiros
passos do projeto, e eu vejo um potencial enorme. Mas a ideia de planejamento computacional como sistema que dá suporte à tomada de decisão de projeto, ele é ainda distante da nossa realidade, porque a nossa formação não contempla, né? Isso, por exemplo, aqui, todas as pessoas, todos não têm AutoCAD, por exemplo, nos computadores. Quando as pessoas viram que eu trabalhava, que eu tinha AutoCAD no meu computador, inclusive estranharam, né? Então, as pessoas trabalham com Grasshopper, um projeto computacional, incluindo várias ferramentas computacionais, né? Mas, então, eu acho que isso é algo que talvez a nossa formação não contemple, e o que eu percebo é que as universidades, né, principalmente as universidades internacionais fora do país, elas têm isso na grade, e isso incentiva, né? Então, eu acredito que quando isso tiver se disseminado pelo Brasil, haverá não só uma maior aceitação, mas nós vamos descobrir para que nós vamos explorar e aplicar essas ferramentas. E certamente não vai ser para os mesmos objetivos que a Zaha Hadid ou o Harry Mendes, a gente vai descobrir a aplicabilidade, entendeu, para o nosso cenário. Como é que essas tecnologias podem nos ajudar a resolver problemas que nós temos? Quais são os nossos problemas? Como é que essas tecnologias podem nos ajudar a resolver problemas urbanos e arquitetônicos, né? Então, eu acho que quando a gente fizer esse questionamento e tiver formação, qualificação para poder atuar com elas, aí eu acho que tem um potencial, a gente vai ver coisas muito legais surgindo. Acho que é isso. Sim, essa pergunta sobre o processo de concepção, o que muda exatamente em formular esses problemas de projeto usando programação, que na verdade é isso, né? Você está programando. Acredito que o que muda é que você parte, na verdade, de métricas, né? Todo o processo de desenho ele é baseado em métricas. Então, você precisa primeiro pesquisar, saber o que quer, o que você quer, o que é uma ideia interessante, né? Porque, ao contrário de muitas, assim, talvez num primeiro momento, essas ferramentas de desenho paramétrico, elas foram exploradas, como eu falei, ilustrei ali, nos aspectos para atender a elaboração de geometrias, né? Formas complexas e tal. Mas hoje eu percebo isso, uma preocupação maior com o desempenho. E aí você já se cerca de índices, métricas, dados que vão orientar o processo de concepção, né? Acredito que essa seja a diferença. Então, você não começa desenhando, você começa sabendo o que quer fazer, o que você quer, como você quer que o seu modelo desempenhe, né? E aí você vai configurar o seu modelo para poder atender aquelas métricas, né? Acho que é isso. Você tem que saber, por exemplo, se eu quero desenhar um cenário urbano para desempenhar uma certa índice de conforto, né? Então você vai ter que ajustar o seu modelo, configurar o seu modelo para atender isso, porque não é mágica, né? Às vezes as pessoas têm principalmente quem está começando, que ainda não conhece muito a ferramenta e acha que é fácil, que vai configurar ali e ter uma resposta. Não é. Na verdade, o processo é muito... E ele não é constante, que é o que a gente, né, às vezes imagina, que o processo é assim, contínuo e constante. Não. Na verdade, é um vai e vem muito grande. Você tem que... né? Mas a vantagem é que o algoritmo está ali, então você pode a qualquer momento alterá-lo e pode aprimorá-lo, né? Num processo de projeto manual, a gente não tinha essa possibilidade, né?
Então, eu acredito que seja esse uma das coisas que o Luiz, que eu discuti muito com o Luiz Amorim quando a gente fez esse trabalho, é o seguinte, na verdade, o que não importa o modelo, né? São as métricas de performance, né? São os critérios que, nesse tipo de processo, né, de desenho. Acho que essa que é a questão. Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta? Só estou vendo Raoni, kkk aqui. Oi. Vai, Tayana. não, só queria fazer uma colocação, assim, da importância dessas novas ferramentas, né? Pronto, deixa eu abrir aqui a câmera. Eu estava me lembrando, eu coloquei aqui no chat para os alunos, mas aí eu acho que é bom, né, para compartilhar com o Robson, que a gente tem alguns trabalhos feitos no âmbito do curso, alguns trabalhos de conclusão de curso, né, a gente teve o de Isabela, que foi orientada por Mauro e orientada por Raoni, Isabela Eloy, né, que ela trabalhou com urbanismo paramétrico na definição de parâmetros urbanísticos, né, e agora ela está terminando a dissertação dela lá no MDU, e co-orientou, junto com o Mauro, o trabalho de Yara, que foi defendido agora, em que ela fazia análise da forma urbana, da densidade urbana, em zonas especiais de interesse social, a partir dessas ferramentas, né, além do trabalho de Débora, né, que foi sua orientanda, né, então a gente tem esses trabalhos de conclusão de curso, a gente tem experiências no curso, que acho que é bom falar, assim, com os alunos, né, que a gente tem essas experiências, claro que a gente tem um corpo docente muito curto, muito pequeno, então a gente não consegue oferecer todas essas disciplinas o tempo todo, né, por isso que é importante a gente aproveitar esse semestre extraordinário, né, para se aprofundar nessas outras possibilidades que Robson trouxe também, né, então vocês começam a ver também, e para quem se interessar, todos os trabalhos de conclusão de curso que eu falei, eles estão aí à disposição para consulta dos alunos. Que bom. Eu conheço bem o trabalho da Isabela. Eu a conheci também, na verdade, através de um workshop que aconteceu recentemente, organizado pela Gabriela. E que bom que está gerando frutos, né? Que bom que esse interesse que vocês têm e que estão propagando, ele está despertando curiosidade nos alunos, os alunos vão buscar, né, e se aprimorar. Isso é interessante, é muito bom. Pronto. E só outra coisa, na banca de Iara, né, o convidado externo, o avaliador externo, era o professor Luiz Amorim, né, que foi outra possibilidade dessas bancas virtuais, né? A gente tem possibilidade de chamar quem a gente quiser, né? Dependente da distância. Exato. Eu acho que o Luiz é uma ótima pessoa, um grande incentivador, né? Primeiro, é preciso haver um incentivo, né? Porque se não houver um incentivo, então isso não vai poder acontecer. E veja que legal, né? O fato de a Universidade Federal de Campina Grande estar incentivando isso já possibilitou que a Isabela fosse para o MDU, né? Então, assim, abre também esse tipo de oportunidades, né? Que isso eu acho interessante. Para além do ferramental, né? Abre muitas possibilidades. E, assim, enquanto curso, também a gente tem que pensar em como, numa reforma curricular, e agregando esse tipo de prática, né, nas disciplinas, na grade, como você falou, eu também passei um tempo fora e vi era muito comum mesmo, todas essas ferramentas já em 2010, né? Aí você tem alguma referência, assim, de currículo, assim, de como eles vão agregando esse tipo de conteúdo, é uma disciplina ou é ao longo de todo o curso, essa parte pedagógica dessas ferramentas, como é que você vê aí fora e em comparação com o que a gente vê aqui? Olha, isso é até uma curiosidade que eu tenho,
e que eu não consegui explorar mais e descobrir por conta da pandemia, né? Então, as universidades fecharam um mês depois que eu cheguei aqui. Então, eu não tive... Eu queria visitar as universidades, entender, mas me parece que vai abrir agora, esse mês de setembro, as aulas são retomadas e eu quero interagir mais. Mas eu tenho conversado com alunos daqui, que estudam em universidades aqui, e me parece que isso faz parte da grade, né? Sempre tem uma disciplina de computação, que aí explora as ferramentas de desenho paramétrico, né? Acredito que até mais de uma disciplina. Mas eu percebo que também tem muitos na pós-graduação, né? Porque como a pós-graduação, o mestrado aqui, ele é associado à graduação, né? São 3 anos de graduação mais 2 de mestrado. Então, no mestrado, há uma ênfase maior. O aluno que quer ir para uma determinada área, ele se, né, concentra ali, tem áreas, cursos de design computacional, né? Mas sabe o que eu acho que faz muita diferença? Pelo menos assim, eu notei isso muito aqui no laboratório, né? Eu acho que é esse aprendizado um com o outro. Então, acho que quando você reúne no grupo, você tem um laboratório e reúne estudantes, que aí um ou outro aprende mais rapidamente, porque, principalmente alunos, assim, eles aprendem muito rápido, né? Então, quando você coloca essas pessoas juntas e promove workshops, por exemplo, o aprendizado, a disseminação, ela se torna mais efetiva, mesmo quando você não tem disciplinas, né? Mas mesmo dentro de um laboratório, e incentivando os alunos a interagirem, e um perguntar ao outro, isso vai desenvolvendo, né, as habilidades. Eu noto isso aqui, né? A gente aprende muito com o outro, um dando uma dica e o outro, né? Mas eu acho que, se não tem na grade curricular e não é possível por algum motivo, acho que workshops funcionam muito bem. E essa interação dentro dos laboratórios. Perfeito. É o que a gente tem notado aqui mesmo. Tudo isso que a Kainara falou veio de uma pesquisazinha PIBIC, né, que aí acaba um se interessa, aí outro vai procurar, né? E realmente a gente tem visto que isso acontece, né? A informação ela vai se propagando de uma maneira que a gente nem previa, né? O que eu penso também é assim, a tecnologia ela avança muito rápido, né? Então, assim, os processos são muito rápidos, tudo se processa muito rápido. Então, há 10 anos, né, é muito tempo. E, assim, as pessoas estão discutindo outras coisas. Eu fico impressionado que, assim, eu conheço um pouco de desenho paramétrico e quando eu cheguei aqui, eu já vi as pessoas discutindo a coisa em outro nível, e já tem inteligência artificial. Então, assim, são outras, as técnicas vão evoluindo, e para a gente poder acompanhar, isso a gente vai ter que ser mais rápido, entendeu? Ou então a gente vai ficar muito para trás. Isso é o que é o preocupante, porque a gente tem que ser mais rápido e buscar isso e introduzir, né, para poder ser competitivo, inclusive do ponto de vista acadêmico, né? Porque aí você as pessoas estão produzindo artigos em níveis avançadíssimos e a gente ficando tecnologicamente, e muitas vezes atrasado, né? E muitas vezes, assim, hoje, como o conhecimento e o aprendizado dessas tecnologias se dá pelo meio digital, pela internet, basicamente, então, existem várias plataformas aí online, muitas vezes esses cursos são caros, mas quando ele é viabilizado pela instituição, sabe, pode formar pessoas rapidamente também. Então, para mitigar esse atraso tecnológico.
porque eu acho que isso é um aspecto que a gente precisa discutir, entendeu? E como a gente, nesse cenário, ser mais efetivo, ser mais rápido, assim, na disseminação dessas tecnologias dentro do nosso ambiente acadêmico. Acho que isso é uma questão importante. Então, por exemplo, a Bauhaus, Weimar, eles têm uma plataforma agora chamada Online Teaching Platform, eles construíram isso. Tem vários cursos, eu tive acesso a esse material, vi como é organizado, muito bem organizado. Então, os alunos vão aprendendo a partir dessas plataformas, porque também isso otimiza o papel do professor. Né? Em vez de ele ensinar a ferramenta que pode ser aprendida com tutoriais e acompanhadas né, por professores dentro de laboratórios, ele otimiza o tempo dele de ter que ensinar para cada aluno, cada semestre, essas ferramentas, né? Então, tem uma plataforma e depois os alunos, eles têm os exercícios acompanhados dentro de laboratórios, né, ao longo do semestre. Então, eu achei que isso foi muito efetivo. Outro aspecto que eu noto aqui é o seguinte, que todos os alunos, ex-alunos, quando terminam e alcançaram um nível, esses alunos são incentivados a também ensinar através dessas plataformas. Então, isso retém o conhecimento. Porque você forma, veja o trabalho, você tem um grande esforço para formar um aluno num mestrado, por exemplo, ou num doutorado. Depois o aluno se formou, ele foi embora. E o conhecimento foi com ele. Então, o que eu noto que a Bauhaus está fazendo é tentar reter esse conhecimento um pouco mais. E aí os alunos passam a ensinar também nessa plataforma os seus aprendizados, e isso vai sendo replicado de um aluno para outro, né? Eu achei isso uma ideia extraordinária. Algo que... isso é um exemplo que eu acho daquilo que a gente estava conversando, de como isso se dá através do ensino, né? Eu acho que isso é uma forma inteligente também de promover. É excelente dica, inclusive, né? Porque com essas plataformas de ensino remoto, né? Agora a gente pode fazer muita coisa realmente. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para Robson? Ninguém? Acho que é isso, então. Robson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. A palestra foi realmente excelente. E aí, parabéns a todo mundo aí. E aí, Beatriz. Não, é só porque eu queria agradecer a presença de ambos, tanto de Raoni quanto de Robson, pela palestra incrível que foi hoje, e avisar o pessoal que daqui a pouco, de 7 horas, vai ter a roda de conversa do Cacau com mais outros convidados incríveis. Então, espero ver vocês lá, tá certo? Obrigado, Beatriz, pelo aviso. Obrigado. E é isso, Robson. Muito obrigado. Vamos manter contato aí. Eu fiquei muito curioso com essas suas pesquisas. Muito interessante. E vamos se ver, né? Okay, parabéns aí pelo trabalho e pela palestra. Tudo de bom. E um bom final de dia. Tchau. Isso. Tchau, tchau. Tchau. E vocês aqui. Bom, é isso, pessoal. Por hoje a palestra foi essa. Fiquem atentos aí à programação e até a próxima.